nada melhor do que nós ver alguma coisa relacionada com a vida dele. E Lucas capítulo 4 traz esse texto para nós lermos. É um pouco longo o texto, mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o que nós vamos aprender na leitura que o Senhor nos concede. Muitas vezes nós não temos uma leitura de um texto tão longo como esse durante o dia. Então hoje nós vamos ler Lucas capítulo 4. Lucas, o Evangelho de Lucas, ele é chamado o Evangelho do Filho do Homem. Se eu não me engano, ele trata Jesus como homem. Ao contrário, Mateus escreve Jesus como rei. João, Jesus como filho de Deus. Marcos, Jesus como servo. E Lucas como o filho do homem. Como homem, Jesus foi tentado. Como homem, ele teve tentações, ele teve momentos de dificuldade, mas ele não foi vencido. Então é sobre isso que nós queremos estar lendo. Então, o texto de hoje fala assim, vamos ler. É um pouco longo, mas nós vamos ler esse texto, porque ele fala muito conosco. E é um exemplo para nós. É um exemplo para a nossa vida. Jesus cheio do Espírito Santo. Vamos ler junto? Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Olha que tentação. Tudo será teu. E aí, ele continua. Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo, e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para guardarem com as mãos, e eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Pode se assentar, e no decorrer do texto nós vamos vendo. Meus irmãos, como eu falei, Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem. Como homem foi tentado, como homem sentia fome, como homem tinha suas necessidades. E durante o início do ministério de Jesus, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Aqui fala, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quando ele recebe o batismo, Jesus recebe o batismo nas águas, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio.
O Espírito Santo, diz a Bíblia, que pousa sobre ele com forma corpórea. Jesus então foi cheio, repleto do Espírito de Deus. E aí, quando ele é cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai para o deserto e ali ele fica 40 dias. 40 dias, irmãos, orando, contrito com o Pai. Porque ele sabia da missão que lhe era confiada. A missão que ele teria que cumprir. Então Jesus, ele vai para o deserto, note bem, ele vai para o deserto, ele não vai assim de qualquer maneira. Não sei se vocês observaram esse detalhe. Ele vai, diga comigo, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. É, Deus amado, aleluia. Parece que eu começo a ouvir um clamor na minha alma, no meu espírito, sobre a nossa vida, que nós devemos estar cheio do Espírito Santo. Ninguém vai para o deserto vazio. Mas Jesus foi para o deserto cheio do Espírito Santo. A palavra que nós queremos nesta manhã, nesta ceia, lembrar sobre Jesus, é que Jesus é um exemplo de um ministério cheio do Espírito Santo. Aleluia! Cheio do Espírito Santo. Acabei de ouvir aqui agora um chamado para vocês se exporem lá fora, para vocês saírem lá fora. Mas eu quero deixar uma palavra para vocês essa palavra de hoje. Vocês vão lá para o deserto, vão sim, mas vão cheios do Espírito Santo. Oh, Deus! Vão cheios do Espírito Santo. Certamente serão abordados, certamente serão testados. Quando Jesus vai para o deserto, Laubert, ele vai cheio do Espírito Santo, e lá estava aguardando ele o tentador. E aí ele se aproxima de Jesus. Uma outra coisa, quando Jesus está cheio do Espírito Santo, ele está ligado com Deus. Ele está afinado com Deus. Ele está numa sintonia tão fina com Deus, que o diabo chega, mas ele está ligado com Deus, e o diabo não consegue vencê-lo diante da sua tentação. Graças a Deus. Quando nós estamos, irmãos, cheios do Espírito Santo, nós estamos afinados com Deus. Você está afinado com Deus. Mas eu não tenho nenhuma tarefa excelente para realizar este mês, esta semana. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Quando o tentador chegar, quando o tentador vier, seja como o Senhor. Então Jesus é o exemplo de um ministério cheio do Espírito Santo, cheio do poder. É o que nós precisamos nestes últimos dias. Quando Jesus vai, eu deixei aqui algumas coisas, vai ser bem rápido. O exemplo de Jesus, quando voltou para o Jordão, ele estava cheio do Espírito Santo e seguiu a ordem do Espírito Santo. Foi levado ao deserto, permanecendo ali durante 40 dias em jejum. Jesus foi tentado, mas não cedeu em nenhum momento, pois estava consciente da unção de Deus sobre ele. Aleluia! Ele não foi vencido, porque ele sabia que a unção de Deus estava sobre ele. E aí o diabo não pôde vencê-lo. Ai, irmãos, tomara que
cada um de nós estejamos conscientes. Tomara que a igreja, no Brasil, no mundo, os cristãos, voltem a ser cristãos cheios do Espírito Santo. Aleluia. E sejam conscientes dessa presença do Espírito Santo sobre eles. E o diabo vai se apresentar na secta, mas ele não vai conseguir nos vencer. Jesus, então, é o exemplo e o modelo de um ministério cheio do Espírito Santo. Jesus foi tentado, mas não cedeu. O diabo mostrou tudo para ele. Aquele rei, olha, me adore. Mas ele não adorou, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, olha outra coisa que eu achei interessante. Portanto, nós também, se quisermos vencer as tentações, devemos estar cheios do Espírito Santo para anunciar com ousadia a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um efeito importante, muito elevado, quando ela é anunciada por alguém nada mais capacitado do que aquele que está abrasado, cheio da presença de Deus. Quando nós estamos cheios dessa presença de Deus, a palavra, ela se torna realidade, ela faz efeito, ela alcança os corações, ela alcança as almas, ela nos reveste, ela nos fortalece, ela nos mostra o caminho de Deus. O Ratos Bornard, ele tem um livro, magrinho assim, bem magrelinho, mais magro do que o meu aí. Mas só que ele fala assim, que os pregadores de hoje, antes de levar Deus, fazer Deus conhecido, esses pregadores precisam ser, primeiro, antes de eles quererem fazer Deus conhecido, eles precisam conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, devem estar abrasados, cheios desse poder do Espírito Santo. Aleluia. Então, o que o Senhor traz para nós nesta ceia? O exemplo de Jesus. Ele precisava estar cheio, Filho de Deus. Ele precisava. Era o Filho de Deus. Aí você pensa assim, porque eu sou um pastor há tanto tempo, um ministro há tanto tempo. Não, já sei montar o meu sermão, 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos. Sei lá. Já sei fazer uma boa exegese, já conheço o grego, o hebraico, já conheço mais ou menos a Bíblia, já li 2, 3, 4 vezes. Mas se não tiver, irmãos, se vocês não tiverem, se nós não estivermos, se a igreja não estiver cheia do Espírito Santo, ela não vai fazer muito. E é assim que foi Jesus. Outra coisa, nós também, se quisermos vencer as tentações, devemos estar cheios do Espírito Santo para anunciar com ousadia a palavra de Deus. Buscar um ministério cheio do poder de Deus. Pregar sobre a influência do Espírito Santo de Deus. Quando nós pregamos, anunciamos, faz muito tempo, né, Laura? Que a gente não fala nessa terceira pessoa maravilhosa, linda, gloriosa, santa, que é o Espírito de Deus. Faz tanto tempo. Parece até que já foi embora. Já deixou a igreja. Mas a igreja ainda precisa depender desse Espírito Santo. Precisamos depender dele em todo o tempo. A tua vida, você precisa depender dele. Ontem eu conversava com a Vera. Quando nós obedecemos o que o Espírito Santo fala no nosso coração, nós fazemos aquilo que ele quer que nós façamos. Eu conversava com ela. Ela estava lá internada no hospital Tiradentes e o Espírito Santo falou, vai lá visitar. Vai lá vê-la.
E ela estava num estágio, irmãos, terrível. Conversamos, eu e o Lauro, tinham recursos lá, mas os recursos não eram suficientes. Aí nós fomos. E quando o Senhor deu a ordem, vai lá, nós fomos lá. E nós oramos. O Espírito de Deus deu direção, irmão Laubert. O Espírito Santo deu direção. Ela pediu lá, não sei o que ela fez, que pediu para sair. Tem hora que tem que pedir para sair, sabe, irmãos? Nós temos que ter direção de Deus, direção do Espírito. E ela pediu para sair. Quando ela pediu para sair de lá, daquele hospital, onde as pessoas estavam morrendo do lado dela, ela está aqui no nosso meio, para a glória do Senhor. Curada para a glória do Senhor. Quando nós entramos na direção do Espírito Santo de Deus, Ele produz vida. Ele produz vida. Saber discernir a diferença quando estou pregando sem o Espírito Santo e quando eu prego com o Espírito Santo. Levar uma vida de oração em todo o tempo, sem me afastar da presença de Deus. Jesus, ele é esse exemplo, irmãos. Ele foi para o deserto, orou, ficou na presença de Deus. Foi tentado, mas o diabo não derrubou. O diabo não venceu. Ele venceu. Ele venceu. Glória a Deus. Eu digo, ele venceu. Aleluia. Ele venceu. Ele é o leão. Aleluia. Então, meu querido, minha querida irmã, quando você sentir-se fraco, sentir-se duvidoso, sentir-se em dúvida, busque ser cheio. Ser cheia. Mas pastor, como é que é essa experiência? Busque ser cheio do Espírito Santo. Busque essa sintonia fina. Tem sintonia fina com o Espírito Santo. Que Ele vai te dizer o que você precisa fazer. Jesus foi assim. Colocar em todo tempo o ministério do nosso serviço pastoral, evangelístico, em favor das pessoas necessitadas. A igreja, ela não existe só para um fim em função dela mesma. Nós não existimos como cristãos para um fim em si mesmo. Nós, cheios do Espírito Santo, nós vamos chegar perto das pessoas e nós vamos influenciar pessoas. Nós vamos, eu coloquei aqui que o serviço pastoral, as pessoas necessitadas, orando por elas, ensinando-lhes o caminho de Deus. Foi isso que Jesus fez. Aonde ele chegava, aonde ele entrava, e cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, ele ensinava o caminho para Deus. Eu pedi seu rato, Monai. Antes de nós queremos mostrar o caminho para os homens de Deus, nós precisamos estar cheio de Deus e nesse caminho de Deus. Aleluia, Jesus. É o que nós precisamos nos dias de hoje. Se encher de Deus para levar Deus para as pessoas, para levar Deus aos homens. Tudo que eu vivo aqui, irmãos, tudo que você está vivendo neste domingo, você precisava sair daqui esta semana, urgentemente, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cada um de vocês, cheio do Espírito Santo. A ponto que o Espírito Santo falar no coração de vocês. Atravesse a rua, visite alguém, fale do meu nome para alguém. E você sinta o coração, Marcos, queimando, queimando. Ah, mas eu estou sentindo um queimar no meu coração. E esse queimar é o Espírito Santo falando para você. Fala do meu nome, anuncia do meu nome, fala de mim para as pessoas. Salve pessoas. Aleluia. Jesus foi um verdadeiro exemplo também do sacrifício
de consagração a Deus, manteve-se em isolamento no deserto, venceu a tentação, sustentado na palavra de Deus. O diabo chegou. Oh, pula daqui de cima. Se suicida, vai. Se joga lá de cima. E aí, ele disse, não. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele foi falando, foi se defendendo com a palavra de Deus. Mas está dito lá, aos teus anjos dará ordem, vai te segurar. Não. Em nenhum momento ele obedeceu a voz do inimigo. Satanás vai chegar até para querer tirar a tua vida, para fazer com que você tire da tua vida. Estava olhando, estou escrevendo uma outra matéria agora sobre depressão e estresse. São milhões de pessoas no mundo, Robert. Satanás fala para ele, sobe lá em cima e define a tua vida. Mas se nós estivermos, aleluia, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, cheio de Deus, algumas vozes elas não serão ouvidas. Amém, Jesus. Não será ouvida. São centenas e milhares de pessoas hoje que estão dando fim na sua própria vida, estão subindo no pináculo e se lançando lá embaixo. Mas quando nós ouvimos, cheio de Jesus, seja cheio de Jesus, em nenhum tempo, em nenhum momento, essa voz que ecoa, muitas vezes nos ouvidos das pessoas, para que elas definem a sua própria vida, essa voz não terá poder, porque ele está cheio de Jesus, cheio do Espírito de Deus. É impressionante o número de pessoas. São milhões de pessoas no mundo que terminam com a vida. Sobe lá em cima. Não sei porque eu entrei por esse lado, mas Deus sabe que eu entrei por esse lado. Porque é muito fácil, às vezes, a gente está num lugar sozinho e o diabo começa a sussurrar no seu ouvido. Faz assim, vai nesse caminho, deixa aquela igreja, deixa aquela igrejinha, deixa aqueles crentes ali. Vai, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia! Vai, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse foi o exemplo de Jesus. É o exemplo de Jesus. Irmãos, nós temos um exemplo para poder seguir. Nós temos um modelo para poder seguir. E aí, esse modelo é o que me atrai. Em nenhum momento, Jesus cedeu em seu ministério do bom pastor. O ministério dele era ser o bom pastor. O pastor que cuida das ovelhas. O pastor que se entrega pelas ovelhas. O pastor que busca as ovelhas doentes, feridas. Ele nunca cedeu. Prova disso é nós estarmos aqui. Ele passando o óleo sobre nós. E esse óleo é o óleo da cura. Jesus olhava para aquelas ovelhas feridas, aquelas ovelhas, e ele passava o óleo da cura, o bom pastor. Jesus nunca deixou de ser meu, teu, o nosso bom pastor. E ele fala, ele saiu em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, curando, libertando, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Todo o ministério pastoral, cristão, evangelístico, missionário, deve estar cheio de Jesus na pessoa do Espírito Santo.
Não há como ser um pastor, um missionário, um evangelista, um obreiro na casa de Deus, um crente, se não estivermos, irmãos, cheios. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cheio do Espírito Santo. Sai em busca das ovelhas da casa de Israel, curando e libertando. Todo o ministério pastoral deve estar cheio de Jesus na pessoa do Espírito Santo. E eu fecho com uma oração. O exemplo de Jesus neste dia. Senhor, ajuda-me a não me desviar de Ti. Ajuda-me a vencer as tentações e provas sobre a minha vida pessoal, ministerial. Senhor, faz da minha vida uma vida abrasada pelo fogo do Teu Espírito Santo. Tira-me de toda frieza espiritual na minha vida. Ajuda-me a seguir o Teu exemplo de ministério pastoral e a olhar para si como um verdadeiro modelo de vida com Deus. Ajuda-me a amar e servir aqueles que estão à minha volta. É isso que Deus quer. Quando Jesus volta do deserto, irmãos, esse texto de Lucas 44, ele vai, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado, entrou na sinagoga, estou lendo a partir do versículo 14. Entrou na sinagoga como era do seu costume. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluia. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Parece que eu vejo a cena, Jesus pegando o livro, fechando o livro, e todo mundo olhando para ele. Você consegue ver essa cena? Todo mundo olhando para ele. E ele fala: hoje se cumpriu essas escrituras. Quando ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Veja só, irmãos, como ele se apresenta. E aí ele vai. Devolveu o livro ao assistente, assentou-se na sinagoga e todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E todos falavam bem dele. Estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? É, aquele menino que ficava na carpintaria. De vez em quando a gente via ele cheio de poeira, cheio de serragem. Não é ele? É ele, mas só que agora ele é uma outra pessoa. Agora ele está aqui, mas cheio de Deus. Aleluia. Aí eles começam a se questionar. E aí eles falam: ele não é filho de José? E Jesus lhes disse: é claro que vocês que citaram esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel em tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio. Houve uma grande fome em toda a terra,
Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. E também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram da cidade e levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída na cidade, a fim de atirá-lo do precipício abaixo. Mas o que Jesus fez, irmãos? Passou por entre eles e retirou-se. Laura, eu vou fechar essa leitura até o 44. Você vai ler para mim o restante. A leitura da ceia hoje vai ser essa. Lucas 4, do 1 ao 44. E aí Jesus, cheio do Espírito Santo, ele se depara com o espírito imundo, mas ele vence. Irmãos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Continua lendo para nós a partir do 31. Depois foi para Cafarnaum, cidade da Galileia. No sábado, passou a ensinar o povo. Eles estavam impressionados com o seu ensino, direto e claro, transmitido com autoridade, bem diferente dos discursos recheados de sofismas e citações com os quais estavam acostumados. Na sinagoga, naquele dia, havia um homem perturbado por um espírito maligno. Ele gritou: "Ei, o que você quer conosco, Nazareno? Sei que você pretende. Você é o Santo de Deus e está aqui para nos destruir." Jesus ordenou: "Quieto, sai dele." O espírito demoníaco derrubou o homem na frente de todos, mas saiu sem o ferir. O povo ficou espantado, todos cochichavam entre si: "O que está acontecendo aqui? Alguém que com uma palavra faz as coisas acontecerem. Glória a Deus. Alguém que ordena aos espíritos imundos que saiam, e eles saem." Aleluia. Jesus era o assunto de toda a cidade. Jesus deixou a sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre muito alta e pediram a ele que fizesse algo por ela. Aproximando-se dela, ele ordenou que a febre a deixasse. E aconteceu exatamente assim. Aleluia. Antes que eles percebessem, ele estava preparando o jantar para eles. Quando o sol se pôs, todos os que tinham alguém doente ou com algum problema vieram procurá-lo. Ele impôs as mãos sobre todos e os curou. Os demônios saíam gritando: "Filho de Deus, você é o Filho de Deus!" Mas ele não permitiu que se pronunciassem, porque sabiam que ele era o Messias. No dia seguinte, ele procurou um lugar isolado, mas todo o povo foi atrás dele. Quando o encontraram, imploraram para que não saísse da região, mas a resposta foi: "Vocês não percebem? Tenho que pregar a mensagem do reino de Deus em outras cidades, porque esta é a obra que Deus me mandou a fazer." Nesse meio tempo, continuou a pregar nas sinagogas da Galileia. Essa leitura sobre esse Cristo que nós vamos cear nesta manhã. Cada um de vós sejais cheios do Espírito Santo, cheios dessa presença de Deus. O Senhor quer de você que você seja cheio de Jesus, cheio de Deus.
demônios não conseguiram vencer. A doença não conseguiu vencer. Nem o mal conseguiu vencer. Aleluia, Jesus. Porque ele estava cheio de Deus. Cheio do Espírito. Aleluia. Eu louvo a Deus por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Bendito seja o teu nome, Pai. Nós vamos tomar essa ceia. Mas que esse culto venha servir para você sair daqui nesta manhã. Para nós sairmos daqui nesta manhã desafiados a sair cheios de Deus. Cheios do Espírito de Deus. Em todo o tempo. Em todo momento. Ao pegar este pão, pegar este cálice, você esteja tão afinado com Deus. Pode colocar a mesa aqui. Que nós vamos sair daqui. Deus, a ponto de encontrar alguém necessitado, alguém precisando. Você não vai sair daqui para estender o dedo sobre alguém, julgar a pessoa e dizer, você errou mesmo. Não. Você vai sair daqui cheio de Deus para levar pessoas ao caminho de Deus. Deus amado, aleluia. É isso que nós precisamos a cada tempo. Glória a Deus.